Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Tudo o que acontece nesse mundo tem uma causa. Talvez você vai encontrar aqui uma das defesas mais antigas do que a gente conhece hoje em ciência como a lei da causalidade. Todo efeito tem uma causa. Então, é exatamente o que Amós está dizendo aqui. Tudo o que acontece tem uma razão por detrás. Eu não estou profetizando aqui sem uma razão, e essa razão é que Deus me mandou. Se eu estou falando a vocês, é porque Deus me mandou, porque é assim que as coisas funcionam no mundo. Esse é o argumento dele aqui. Ele constrói na forma de 9 perguntas, colocando duas em pares, né? 2 perguntas em pares, com exceção da primeira, que está no verso 3. E elas seguem aquele padrão que nós já demonstramos. Tudo que existe tem uma causa. Essa é a lei que governa o mundo, e essa é a lei que governa o mundo espiritual também. Então vamos ver como Amós desenvolve esse argumento aqui. A primeira pergunta está no verso 3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Pergunta o profeta. Ou seja, será que 2 pessoas podem andar juntas se elas não tiverem antes combinado? Andar juntas aqui dá a ideia de uma viagem. Podem 2 pessoas viajar juntas se antes elas não sentaram para combinar o destino, o horário, roteiro, hora de saída e assim por diante? Ou seja, se 2 pessoas estão viajando juntas, é porque tem uma causa. Antes elas fizeram um acordo. Elas combinaram, elas trocaram ideia, chegaram a uma conclusão e resolveram juntas. Aqui, é claro, Amós já está pré-anunciando o que ele vai dizer. Israel e Deus só andam juntos porque houve um acordo, que é a doutrina da aliança que Amós tinha falado no verso 2. Eu vos escolhi de entre todas as nações da terra. Exatamente porque Deus escolheu Israel, é que Israel e Deus andavam juntos. Ou seja, só andam 2 pessoas juntas porque teve uma causa para isso, teve um acordo. Vocês estão dizendo que são o povo de Deus. De fato vocês são. Mas por quê? Porque antes houve uma aliança entre vocês e Deus. Aliança essa que estava sendo quebrada, mas esse é o ponto que vem no final. Então, para toda causa, para todo efeito, tem uma causa. Vocês estão dizendo que são o povo de Deus, mas é porque antes teve um acordo. Como é que 2 pessoas vão andar juntas se não tiver o acordo? A segunda pergunta, as próximas 2 perguntas é o primeiro par de perguntas. E é baseado no leão. Vocês vão ver que é o animal predileto de Amós, né? Ele fala do leão várias vezes. Ele começou o livro dele comparando Deus a um leão que ruge, e agora ele volta mais uma vez para o leão. Os leões eram comuns na Palestina, e Amós, como criador de ovelhas, certamente deve ter visto muitos leões e observado como eles se comportam. Então, da sua observação, que também era do conhecimento de todo mundo, ele traz essa pergunta aqui no verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Ou seja, será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? O método do leão é primeiro emboscar a vítima silenciosamente. E aí, quando ele está certo, ele parte para o ataque e ele ruge para paralisar a presa. Era isso que Amós observou, é isso que ele tinha visto tantas vezes. O leão silencioso, espreitando, né, seguindo. Quando ele sente que está certo, que o bote é certo, ele ruge e pula em cima da presa. O rugido tem como objetivo paralisar. Ou seja, o leão só ruge porque ele vai dar o bote. Para o efeito, que é o rugido de leão, existe uma causa. E qual é a causa? Que ele tem uma presa. Ele sabe que sua vítima está ali. Por isso é que ele ruge, porque ele tem certeza disso. É o mesmo princípio do ponto anterior. Para todo efeito, tem uma causa antes, né? Observação da natureza. É a mesma coisa ainda no verso 4, quando ele pergunta: levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Será que o leão novo, ele fica rosnando na caverna, se ele não tiver pegado nada? Pergunta Amós. Amós observou isso durante toda a sua vida. Depois do leão apanhar a presa, arrasta até a caverna e lá
entre os barulhos da quebra de ossos, né, se ouve os rugidos e rosnados de satisfação do leão que ele está comendo. O leão só rosna satisfeito porque ele pegou a presa. Ou seja, a causa desses sons de satisfação é que ele alcançou a sua presa. Para todo efeito, tem uma causa. Ele só está lá ronronando, né, feliz da vida, porque está com a barriga cheia, porque ele, de fato, pegou uma presa. E a quarta pergunta, que inicia o segundo par, está aí no verso 5 e, mais uma vez, é baseado na observação de Amós. Amós era um homem do campo, provavelmente ele deve ter armado muito laço para pegar passarinho ou algum animal pequeno, né? Por isso ele pergunta no verso 5, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Será que um passarinho cai numa arapuca que não estava armada? O passarinho só é apanhado porque alguém armou uma arapuca para ele, um laço feito pelos caçadores. Naquele tempo era muito comum pegar passarinho com laço, né? Se fazia um laço de cordel numa árvore vergada, no lugar onde os passarinhos costumavam parar ou passar ou sentar, e então o passarinho tripudiava naquilo, ou pisava naquilo de alguma forma, e o laço então pegava o pássaro pelo pé ou pelo pescoço ou alguma coisa. Mas ele só era apanhado porque tinha uma causa. A causa é que o caçador intencionalmente armou a arapuca para ele. Se o caçador não tivesse feito isso, o passarinho não teria sido apanhado. A lei da causa e do efeito mais uma vez. Aí na mesma linha, no verso 5, ele pergunta: levantar-se-á o laço na terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Será que o caçador vai lá e tira o laço sem que o laço tenha apanhado alguma coisa? O caçador só tira o laço se ele tiver apanhado alguma coisa. Para todo efeito, tem uma causa, tem uma razão para as coisas acontecerem. Elas não acontecem ao acaso. Esse é o ponto de Amós aí. No verso 6, agora, é o terceiro par de perguntas, tem a ver com invasão em uma cidade. Tem a ver com uma invasão numa cidade. E agora Amós está chegando perto do que ele quer. Ele começa falando do leão, fala do laço do passarinheiro e agora fala de uma invasão à cidade, né? Está chegando próximo do que ele quer dizer. Então a pergunta está aí no verso 6, e a sexta pergunta: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Ou seja, quando tocam a trombeta de alarme, será que o povo não fica com medo? A trombeta de alarme era o chofar. Era uma trombeta feita de chifre de carneiro e que era tocada pelo sentinela quando ele pressentia um perigo que estava chegando na cidade. Então o povo da cidade, quando ouvia o chofar, já ficava com medo. Todo mundo tremia, porque era certo que o perigo estava à porta. Algum mal estava para acontecer na cidade. Alguma coisa se aproximava e que era perigosa. Então o povo só tremia porque o chofar tocou. Para todo efeito, tem uma causa, tem uma razão para o povo tremer. Por que é que o povo está tremendo? Porque ouviu o som do chofar, da corneta, da trombeta, alardeando a chegada do inimigo ou de alguma desgraça, algum mal que se aproximava. E aí ele leva a coisa para o ponto que ele queria no verso 6, quando ele diz, perguntando: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Será que vai acontecer algum mal na cidade sem que seja obra de Deus? Por acaso cai alguma desgraça sobre a cidade sem que Deus tenha feito acontecer? Aqui a palavra mal tem que ser interpretada no sentido de calamidade. Às vezes pessoas não entendem que a palavra mal, especialmente no Antigo Testamento, ela é usada genericamente em dois sentidos. Mal como mal moral, pecado. Por exemplo, Deus diz assim ao povo de Israel: não pratiquem o que é mal. Então, mal ali significa pecado, não é? O mal como um princípio. E a palavra mal é usada como calamidade decorrente do juízo de Deus. Deus trouxe o mal sobre a cidade. Ali não é pecado. O mal ali significa a tragédia, a desgraça. Então isso vai ajudar você na hora de você interpretar aquela famosa declaração do profeta Isaías, quando Isaías diz assim: eu faço a luz, eu crio a luz e faço as trevas, eu crio o mal. Aí muita gente diz: olha, a Bíblia está dizendo que Deus criou o mal.
Não, gente, o mal ali não é mau pecado, o mal ali é mau juízo, tragédia. Deus cria o mal no sentido de que ele traz o mal contra os ímpios. E é exatamente o que Isaías está falando, ele está anunciando o juízo de Deus sobre a nação de Judá. Então, é nesse sentido que Amós usa a palavra mal aqui. Sucederá algum mal na cidade, uma catástrofe, uma desgraça contra a cidade que Deus não tenha feito? E a resposta que Amós está esperando é não. Se existir, se houver uma desgraça, se houver uma calamidade, se abater o desastre sobre a cidade, a causa é a ação de Deus. Então, da mesma forma que tem uma causa por detrás do rugido do leão, tem uma causa por detrás do pássaro preso, tem uma causa por detrás do povo que treme, também tem uma causa por detrás da desgraça que vem à cidade. E essa causa é o decreto de Deus, é a ação de Deus. Com isso, Amós está preparando para o que ele vai dizer mais adiante no seu livro. A desgraça que virá sobre vocês, o mal que virá sobre vocês, é Deus que está trazendo. Não é uma coincidência, não é um acaso, não é alguma coisa que acontece porque os homens planejaram, mas é Deus que vai trazer o juízo sobre vocês. Acontecerá algum mal na cidade que não seja Deus que tenha feito isso, elas só acontecem, os males só acontecem porque Deus os traz como juízo sobre o seu povo ímpio. Elas não ocorrem por acaso, tem uma razão para elas. E aí no verso 8 você tem as duas últimas perguntas, né? Vamos pular o verso 7 por enquanto, que é uma antecipação do que Amós vai dizer. A pergunta 8, rugiu o leão, quem não temerá? Volta a figura do leão. O leão ruge, quem não teme? Quem não fica com medo? O medo só vem porque o leão rugiu. Aqui, como eu disse, Amós retorna a figura do leão. E o que ele quer dizer é o seguinte: Deus rugiu, porque ele começou o seu livro dizendo, no verso 2, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. O leão rugiu, Deus rugiu e eu ouvi e tremi. Eu ouvi e tremi. É isso que Amós quer dizer. Ele tremeu de medo diante do que ele entendeu que Deus haveria de fazer. E aí ele pergunta final no verso 8, que é exatamente a interpretação da pergunta anterior. Falou o Senhor, quem não profetizará? Falou o Senhor, quem não profetizará? Se Deus se revela a um profeta, qual deles fica calado? Agora Amós chegou no ponto que ele queria, depois de conseguir a concordância da audiência com aqueles exemplos anteriores. Na pergunta antepenúltima, que está aí no verso 6, ele tinha dito que uma cidade não seria destruída sem que Deus antes revelasse o segredo aos seus profetas. Amós é o porta-voz de Deus, o seu mensageiro. Ele só fala quando Deus fala e se revela. E se Amós está profetizando, é porque Deus falou. E aqui chegou o ponto dele. Ele diz assim: vocês não estão querendo me escutar, mas eu faço uma pergunta. Se eu estou profetizando, qual é a razão para isso? Só tem uma razão para que eu traga essa mensagem de juízo contra vocês. É porque o Senhor falou, o leão rugiu. E se Deus falou, quem não profetizará? A razão, a causa para a minha mensagem é a determinação de Deus. Por quê? Porque Deus não faz nada, verso 7, sem que antes revele os seus segredos aos seus profetas. A conclusão de Amós é exatamente essa, recapitulando para fechar. Tudo o que acontece nesse mundo tem uma causa. Leões rugem, aves são apanhadas, cidades caem, pessoas ficam com medo porque existe uma razão, alguma coisa aconteceu que causou tudo isso. Da mesma forma, Amós só está profetizando porque Deus revelou a ele o seu segredo. Amós foi levado à presença de Deus, que era isso que acontecia com o profeta, em visões, em sonhos, e ele viu o que haveria de acontecer, o segredo de Deus. E o segredo era esse, o juízo que se aproximava da nação de Israel.
o castigo que Deus estava mandando sobre os judeus, que era algo totalmente inesperado para aqueles que defendiam a teologia do norte. Deus chamou Amós e lhe mostrou o que aconteceria com a nação de Israel por causa das 3 ou 4 transgressões que eles haviam cometido. Portanto, os israelitas deveriam se arrepender e crer. A mensagem de Amós tinha uma causa, e a causa era o rugido do leão. O leão estava próximo a dar o bote, e o bote viria com certeza. Por isso eles deviam se arrepender. São 3 coisas, então, que nós aprendemos aqui dessas perguntas, e vou resumi-las aqui. A primeira: o castigo que haverá de vir sobre o povo é de inteira responsabilidade dele. Verso 3. Andam 2 juntos se não tiverem um acordo? 2 não viajam se não tiverem em consentimento. E as coisas não estavam bem entre Deus e o povo, eles não iam mais caminhar juntos. O acordo tinha sido quebrado. O alvo de Deus sempre foi ter um povo que caminhasse com ele, mas Israel quebrou a aliança com Deus e não poderia mais andar juntos. Portanto, o castigo que viria é porque Israel quebrou a aliança de Deus, por isso não andariam mais juntos. Na verdade, agora, Deus viria como leão sobre eles. Segundo ponto de Amós aqui, ele quer destacar a veracidade e a seriedade da sua pregação. As advertências de Deus através dos seus profetas eram para ser levadas a sério, não eram palavras vãs, ociosas. Quando o leão ruge, é porque o destino da vítima está selado. A presa é Israel, o leão é Deus e o rugido é profecia de Amós. Deus está indignado contra o seu povo e vai castigá-lo com justiça. Quando o caçador arma o laço, é porque está determinado a capturar o passarinho. Deus é o caçador, Israel é o pássaro, e os assírios que viriam contra a nação de Israel seriam o laço. Portanto, Deus não estava mandando seus profetas em vão, havia uma causa para isso. E por último, nada acontece por acaso com o povo de Deus. Esse é um princípio que nós precisamos aprender. Nada acontece por acaso com o povo de Deus e nada acontece por acaso com você. Para todo efeito na sua vida, há uma causa. Há uma causa. É verdade que o povo de Deus estava endurecido, insensível e surdo, não estava estremecendo com a trombeta profética, talvez ele fosse atribuir ao acaso a iniquidade, a calamidade que haveria de vir, mas na verdade seria a mão de Deus em juízo. É interessante que a palavra para Deus aqui no hebraico, no verso 7, é soberano Senhor. Certamente o soberano Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Soberano Senhor destaca a soberania de Deus sobre a história e sobre todos os acontecimentos para indicar que é Deus mesmo que estava trazendo o juízo. Havia tempo para se arrepender. O fato de que Deus mandou Amós profetizar em Israel era um sinal disso. Conforme falou o profeta Jeremias, permitam citar aqui, Jeremias 18, de 7 a 8. Diz o Senhor: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe, disse Deus através de Jeremias, que foi o caso dos ninivitas quando Jonas foi pregar lá. Deus mandou Jonas pregar o juízo contra os ninivitas se arrependeram e Deus disse: então não vou castigar mais. Se Amós estava profetizando contra Israel, é porque Deus ainda estava dando um tempo para que a nação se arrependesse. Deus, na sua misericórdia, esperava que o povo fizesse isso. E Deus costuma avisar o seu povo, como diz no verso 7, que ele não faria nada sem que antes anunciasse através dos seus profetas aquilo que haveria de fazer. O leão rugiu, mas ainda não havia atacado. Infelizmente, Israel não ouviu. E cerca de 50 anos depois que Amós falou estas palavras, os assírios invadiram o reino do norte, mataram o rei, derrubaram as cidades, levaram o povo em cativeiro, trouxeram toda a desgraça. Por esse tempo, o profeta Jeremias estava vivo. Olha o que Jeremias escreveu. É interessante a linguagem. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria e, por fim, Nabucodonosor o desossou.
usando a mesma linguagem de Amós, mas já quando o juízo aconteceu, Jeremias decreta o fim trágico da nação. O que é que a gente pode aprender, queridos, daqui? Tem muitas pessoas que se perderam através da história da igreja porque não levaram a sério a palavra de Deus e suas advertências. Inclusive gente nascida na igreja, cresceu na igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo sermões, ouvindo as advertências, as promessas, o amor de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, mas fizeram ouvidos moucos. Eu lembro ouvi uma história esses últimos dias aí, de uma senhora que ministrava, tem um ministério de surdos, e ela foi convidada eu estava ministrando numa igreja de uns 500 membros mais ou menos, e aí ela perguntou ao pastor: quantos surdos o senhor tem aqui? O pastor disse: 500. Sim, 500. Ouve e não coloca em prática, não se arrepende, não muda. É a teologia do Reino do Norte, não é? O que é que vai nos acontecer? O que é que de mal pode nos acontecer? Nós somos o povo de Deus. Mas se o profeta está falando, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, é porque alguma coisa vai acontecer. O leão rugiu. O bote é iminente. Deus nos chama ao arrependimento. Segunda lição que nós podemos aprender. Nós não temos hoje profetas como Amós, a quem Deus revela segredos e traz revelações sobre os seus planos e o futuro do seu povo. Nós temos pastores, nós temos pregadores, homens sérios que conhecem essa revelação escrita, onde a vontade de Deus está revelada, e é nosso dever anunciar o rugido do leão, o juízo de Deus sobre o seu povo, se o seu povo não anda de acordo com os seus caminhos. Terceiro, nada nos acontece por acaso. Deus criou o mundo com a lei da